Estou passando para conversar com vocês sobre as provas do concurso da Polícia Federal e também sobre os locais de realização das provas, já que o link foi disponibilizado agora há pouco pelo Sebrasp. Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo. Meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui materiais gratuitos em PDF para concurseiros e eu comento estes materiais em vídeo. Então, não deixe de fazer a sua inscrição e de ativar as notificações. Mas vamos falar sobre as provas do concurso da Polícia Federal. Na segunda-feira, quando eu conversei com vocês, havia duas ações tramitando no estado do Ceará. Uma ação popular e uma ação civil pública. Ainda havia a probabilidade da Defensoria Pública da União ingressar também com uma ação buscando a suspensão das provas. Mas, pessoal, ainda no final da manhã da segunda-feira, a Defensoria Pública informou que não ingressaria com esta ação, né? O defensor público se manifestou nas suas redes sociais, informando que, apesar de ser favorável à suspensão das provas, entendia pelo não cabimento de uma nova ação, já que esta ação seria idêntica à ação que havia sido ajuizada pelo Ministério Público Federal e, portanto, acabaria sendo extinta. Além disso, pessoal, no final do dia, no final da segunda-feira, o juiz encaminhou as duas ações, né, tanto a ação popular como a ação civil pública para o estado de São Paulo, porque ele entendeu que havia conexão destas ações com uma outra ação que tramita lá no estado de São Paulo. Pessoal, quando eu conversei com vocês na segunda-feira, na minha opinião, a possibilidade de suspensão das provas naquele momento era de provavelmente 90%, já que com a atuação do Ministério Público Federal e também diante de todo aquele contexto probatório que eu comentei com vocês no vídeo, né, dos relatos de candidatos, de imagens, de diversos registros de aglomerações lá no dia das provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, que foram anexadas a esta ação civil pública. E além disso, pessoal, há também candidatos que possuem provas de terem se contaminado lá no dia da prova do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, naquele momento, na minha opinião, era muito grande a probabilidade de suspensão das provas. Mas agora, pessoal, com estas ações sendo encaminhadas para o estado de São Paulo, lá no estado de São Paulo, o juiz já negou uma liminar na ação que tramitava lá. Então, é muito grande a probabilidade de que estas decisões, né, estes pedidos de suspensão de realização das provas por uma decisão liminar, que eles sejam também negados. Mas aqui há uma importante observação a ser feita, porque embora haja este precedente de já ter sido indeferida uma medida liminar pela Justiça Federal no estado de São Paulo, a gente também não pode esquecer que agora existem fatos novos, ou seja, existem todos estes registros de aglomerações que ocorreram no concurso da Polícia Rodoviária Federal e que demonstram que não foram adotadas as medidas sanitárias necessárias para a segurança dos candidatos, né, para que os candidatos pudessem realizar as provas com segurança. Pessoal, para aqueles que costumam comentar e que eu sei que tem muitas pessoas que pensam neste sentido de que quem defende o adiamento das provas faz isto porque não estudou, eu gostaria de deixar aqui bem claro que não é esta a questão. As pessoas pensam diferente, isto é normal porque cada um tem a sua realidade, mas é muito importante que você tente se colocar no lugar do outro candidato, porque um candidato que tem comorbidade, uma candidata grávida, pessoal, não irá fazer esta prova. Então, ao meu ver, fere o princípio da isonomia porque inviabiliza que candidatos com comorbidades possam realizar a prova, já que está comprovado que o Sebrasp não conseguiu adotar as medidas de distanciamento social, as medidas sanitárias necessárias na realização da prova do concurso da Polícia Rodoviária Federal e que
provavelmente também não serão adotadas no concurso da Polícia Federal. Além disso, pessoal, é bem comum que as pessoas em geral tenham opiniões diferentes, mas é muito importante que a gente saiba respeitar a opinião dos outros, que a gente ao menos tente se colocar no lugar do outro, né? E eu falo isto a título de reflexão mesmo, porque cada vez mais eu tenho visto comentários agressivos e ofensivos nos vídeos. Mas para concluir, então, conforme eu comentei com vocês, as ações foram encaminhadas para o estado de São Paulo e lá ainda há a probabilidade de ser concedida uma medida liminar suspendendo a realização das provas. Se isso não acontecer, haverá recurso e, pessoal, na minha opinião, a maior probabilidade das provas serem suspensas é se houver tempo suficiente para que estes recursos cheguem ao Supremo Tribunal Federal, já que lá, conforme a gente sabe, há um precedente já suspendendo a realização de provas de concursos em decorrência da pandemia. Por fim, eu gostaria de dizer que eu lamento muito que os candidatos estejam passando por esta situação. Eu não vou fazer esta prova da Polícia Federal, mas eu ia fazer a prova do concurso da Polícia Rodoviária Federal e, como vocês sabem, a situação foi bem semelhante. No sábado à noite, na véspera da prova, ainda havia a probabilidade de suspensão da prova, já que havia um recurso lá no Supremo Tribunal Federal. Pessoal, em relação ao local de realização das provas, agora há pouco o Sebrasp disponibilizou o link para consulta dos locais de realização das provas. Então, me digam como ficou os locais de vocês. Ficou conforme esperado, ou seja, nas capitais? Teve alguma alteração? Deixem aqui nos comentários. E em relação à possível suspensão das provas, eu acredito que amanhã nós já teremos novidades, então vamos aguardar. E, havendo qualquer atualização, como sempre, eu venho aqui conversar um pouco com vocês. Então, não deixem de se inscrever aqui no canal, de curtir os vídeos, me sigam também no Instagram. Bons estudos!